para julgar um caso que ocorreu em Itacoatiara, onde houve um homicídio. No decorrer deste plenário, deste julho de hoje, nós iremos esclarecer e iremos elucidar e corroborar com aquilo que a gente pensa quando eu me refiro ao Ministério Público. E também saudar ao Dr. Caio, obrigado pela oportunidade, tá? A sua delegadora do PSL, muito obrigado pela sua divulgação, o senhor esteve conosco hoje, também no decorrer desse processo, tá bom? E também quero saudar o meu amigo, o promotor Mário, bem como também o doutor Rodrigo. Né? Estamos aqui empenhados para corroborar e para confirmar a nossa tese no que diz respeito a um indivíduo que ceifou a vida de Márcio, de uma forma vil, cruel, torpe. E aqui nós iremos, no decorrer deste julho, expor a vossa excelência. Esperamos que vocês julguem, mas julguem não com convencimento de pares, mas julguem com a fundamentação que vossas excelências irão ter no decorrer desse julho, de forma imparcial, sem puxar para um ou para outro. Bem, senhores, sem me prolongar muito, irei ser aqui breve, mas também irei ser o máximo claro a vocês. No dia 27 de fevereiro de 2005, aconteceu um evento que culminou na morte de Márcio. Márcio era um jovem pedreiro, tinha a sua profissão, que levava o sustento para sua casa, para sua mãe e para os seus. Infelizmente veio a perder a sua vida de uma forma covarde. Quando eu me refiro covarde, eu me refiro ao meio que foi usado para tirar a vítima, para tirar a vida de Márcio. Márcio trafegava em uma via pública no município de Itacoatiara, quando foi abordado por Jonas. Jonas, que já tem anteriormente um histórico vasto de violência na cidade, abordou Márcio pelo ombro, né, como se fosse algum parceiro seu, e Márcio de pronto disse que não conhecia Jonas. Márcio seguiu em via pública com a sua companheira e logo em seguida foi abordado por Jonas, que veio a desferir uma facada tão violenta. Nossas pacientes precisam ver o laudo do ML. A facada foi tão violenta que ceifou a parte estomacal de Márcio, perfurou alguns órgãos vitais e até mesmo a área onde foi posta essa facada é uma área vital para o nosso corpo. Atingiu uma grande artéria, mas mesmo assim Márcio foi forte e conseguiu rastejar a calçada e veio a desmaiar debaixo de um poste. Em seguida, Jonas se evadiu do local de forma cruel, sem prestar socorro e sumiu do local. Neste meio tempo, a companheira da vítima, gritando aos prantos, parou o motoqueiro e o mesmo levou Márcio ao hospital e veio a morrer posteriormente. Quando eu me refiro ao meio cruel que ele usou, foi uma peixeira. Todo mundo sabe o que é peixeira. É um objeto bem fulgurante, né? Bem importante, que ele é muito amolado. A forma onde pegou, ele fez para matar, porque ele deu a facada e puxou para o lado. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele praticamente era da sua praxe assaltar as pessoas, como também está aqui no dos autos. Nós também iremos também expor essa tese nossa no decorrer do processo. Um crime vil, a sociedade clama por justiça. Espero que vossas excelências julguem e condenem Jonas, para que esse ato não possa perpetuar e não possa aparecer outros Jonas, para que não possa perder a vida de outros Márcios. Eu quero aqui passar agora, aproveita com o meu amigo Mário, onde ele irá agora com um pouco mais.
mesmo parque que meu amigo Trajano narrou para vocês, ela não é uma história de ficção, é uma história real, é uma história triste e é uma história que traz um impacto, porque uma vida foi tirada. Cabe a mim trazer as provas reais, contundentes, de que realmente Jonas matou a facada. Nós sabemos que daqui a pouco a defensoria, os advogados de defesa, vai vir aqui querer trazer uma cortina de fumaça, querer entrar na mente de vocês, excelências, colocar dúvida no coração de vocês. Vão criar um fantasma, clica. Alguém que não está aqui, vão tentar tirar, ele vai tentar tirar a culpa de Jonas e jogar em Lica. Mas isso não é nada mais, nada menos do que enganações em palavras, porque eu trago aqui provas. Trago provas. 123 páginas de provas que estão aqui sustentando cabalmente documentos que vão mostrar para vocês que é real. E, em primeiro lugar, eu quero trazer para vocês a prova testemunhal. Prova testemunhal ocular. Acompanhe comigo aqui essa vez, por favor. Nós vamos ver aqui o depoimento de Charlene Dácio da Costa. Ela estava lá em loco. Ela é a companheira da vítima, companheira do Marcos. E ela vai narrar aqui, vocês vão perceber, o Márcio, ela vai narrar com riquezas de detalhes. E você vai perceber que ela dá certeza absoluta do que aconteceu. Cuide comigo, por favor, excelência. Dentre os quais Jonas, tendo este gritado uma gíria para Márcio, vítima fatal, que não respondeu e continuou andando, que diante disto, Jonas veio em direção a Márcio, vítima fatal, e abordou, tocando em seu ombro, dizendo: e aí, meu irmão? Foi então que Márcio respondeu: e aí, meu irmão, não está vendo que eu estou conversando? E neste mesmo momento, Jonas desferiu um tapa na nuca de Márcio. Excelências, um tapa. Se fosse você, junto da sua companheira, da sua esposa, alguém cumprimenta você, você não conhece, você não vai olhar. E de repente, essa pessoa vem até você e fala: e aí, meu irmão? Amigo, eu estou conversando aqui com a minha companheira. E a pessoa vem e dá um tapa na sua nuca. Excelência, nem numa luta de UFC é permitido bater na nuca. Nem numa luta, num campeonato de uma luta, onde os dois estão para brigar, isso é permitido. E você vê ali Jonas fazendo isso com Márcio. E ele continua, a testemunha, a Charlene, a esposa, continua falando que Márcio, na nuca de Márcio, e ele saindo correndo, Jonas saindo correndo, em seguida, e Márcio correu atrás de Jonas. Eu sei que a defesa vai falar bem assim: mas Márcio correu atrás de Jonas. Lembre-se que ele acabou de levar na frente da sua companheira, foi humilhado, envergonhado, e levou o tapa. E ele continua dizendo, saiu correndo atrás e ficou, Márcio, Jonas correu e ficou esperando. Parou, virou e disse: vem. Márcio parou de correr. E Márcio investiu contra Jonas, tendo esta agarrando-o em uma gravata e ato contínuo, sem chance de defesa, perfurou-lhe no abdômen com o objeto pontiagudo, evadindo-se imediatamente do local. Ele, segundo a testemunha popular, a esposa estava lá em loco.
ele tirou a faca e enfiou no abdômen de Massa. E de repente a pessoa fala bem assim: estava na correria, estava no ambiente escuro. E olha o que ela continua falando aqui comigo, por favor, excelência. A depoente afirma que reconheceu Jonas de imediato, pois presenciou de perto o ocorrido e viu tudo claramente, pois Márcio foi atingido debaixo da luz de um corte de iluminação. É real o que aconteceu. Alguém pode falar bem assim: mas as testemunhas, aqui é só a testemunha, a esposa, claro que a esposa vai querer aumentar, vai querer inventar alguma coisa. Mas, excelências, eu trago a vocês uma segunda testemunha. Acompanhe comigo aqui, excelência. É a testemunha Ana Paula Maquiné, página 10 dos autos. Diz assim: essa testemunha, você vai perceber que vai haver um pequeno detalhe na diferença entre o testemunho dela e o testemunho da Charlene. Ana Paula, ela vai colocar um pequeno detalhe, mas que esse detalhe não vai mudar nada na realidade de que Jonas puxou a faca e enfiou no abdômen. Eu sei que a defesa vai vir aqui falar: mas tem diferença. Isso é normal. Se acontecer algo aqui mesmo, nesse plenário, e cada um tiver que dar uma palavra, vai acontecer algum detalhe de diferença, mas a verdade, ela é só uma. Olha o que a Ana Paula fala aqui. Acompanha comigo aqui, excelência, por favor, tudo. Foi nesse instante que a depoente viu quando Jonas, mais uma vez, Jonas puxou uma faca da cintura e desferiu um golpe no abdômen de Márcio, que após a agressão, tanto Lica quanto Jonas saíram correndo e fugiram do local. São duas mulheres. Não, eu vou trazer um homem também. Eu vou trazer, para não falar que é a força das mulheres agora contra os homens, eu vou trazer um homem, o Hélio Ribeiro da Silva, página 11. Acompanhe comigo aqui, por favor, excelência. O Hélio, ele mais uma vez vai afirmar, uma terceira testemunha afirmando que viu quando Jonas puxou a faca. E eu vou falar uma coisa para você. Como eu disse agora, sempre há um detalhezinho ou outro entre uma testemunha e outra. E claro que naquela confusão, naquela correria, afinal de contas eram 2 contra 1, porque tinha a figura do Lica ali. Claro que vai haver um detalhe, e aí você vai perceber que o Hélio acaba falando que a facada foi nas costas, naquela correria ali. Mas os laudos que eu vou mostrar para os senhores, excelência, daqui a pouco, vai mostrar que realmente a faca foi no abdômen. Acompanhe aqui comigo, por favor, excelência, testemunho do Hélio. E logo em seguida, viu quando Jonas sacou uma faca da cintura e desferiu um golpe nas costas de Márcio, o qual não teve chance de defender. Logo em seguida, viu quando Jonas sacou a faca da cintura. Terceira testemunha em loco. Senhoras e senhores, não tem como os advogados de defesa virem aqui querer falar, sendo que o parquê está mostrando para você de forma clara. Não é possível, não vai ser plausível que depois eles venham ludibriar vocês e colocar essa dúvida na mente e no coração de vocês. Mas não acaba por aqui. Nós temos prova de corroboração. Eu vou provar para vocês aqui, na página 14, a fuga do réu. Fuga do réu. Página 14. Você vai ver que o próprio réu confessa que fugiu. Muito
interrogatório, ele vai e confessa que fugiu. Acompanhe comigo, por favor, Excelência. Resolveu fugir para Manaus. Aí fala, perguntando o interrogatório, por que não se apresentou à polícia, pedindo proteção, narrando o fato, indicando o autor do delito, respondeu que não sabe explicar. Por que, Jonas, que depois que tudo aconteceu, que depois que você fugiu da cidade, quer dizer que quando você fazia outras brigas, outras confusões, não tinha medo? Ah, eu fugi porque eu estava com medo da família, que prometeu vingança, e as dezenas de outras famílias que você se metia em confusão, não queria também não, e você nunca fugiu. Fugiu porque é culpado. Fugiu porque sabia que ia ser pego. Fugiu para Manaus. E quando a polícia perguntou, então, já que você chegou em Manaus, não era culpado, por que não se apresentou para a polícia, coisa que qualquer cidadão de bem faria? Sabe que está envolvido na morte de alguém, qualquer cidadão de bem faria. Vá na polícia, se apresente, diga, não fui eu, me envolvi numa confusão, não fui eu. Não, por que você? Eu não sei explicar por quê. Bela resposta, bela resposta. E não somente isso, a polícia perguntando ao interrogatório se já se envolveu em outro incidente nos quais lesionou alguma outra pessoa. Acompanha comigo aqui, Excelência. Respondeu que sim. Perguntaram, você já se envolveu no outro incidente? Resposta de Jonas. Você já se meteu em outra confusão? Resposta de Jonas. Você já se meteu em outra briga? Resposta de Jonas. Sim. Sim. Aí ele afirma, sim, que se envolveu em uma briga onde foi lesionado na testa, momento em que pegou um teçado, Excelência, e cortou seu agressor. Caráter violento. Eu queria saber a altura dos autos. Número 14, página 14. Perfeito, obrigado. O último parágrafo. Perfeito, obrigado. Da página 14, nós vamos ver, Excelências, esse caráter violento de Jonas. O que isso quer dizer? Que não é a primeira vez que Jonas resolve dar teçadada, facada em alguém. É alguém acostumado, Excelências. É alguém acostumado a pegar um teçado, a pegar uma faca e ferir e cortar as pessoas. E por último, nós temos a testemunha do Daniel Pimentel, página 17, se vocês querem saber a página. E Daniel Pimentel, ele fala, é um rapaz violento. E Daniel Pimentel fala na página 17 que ele foi agredido. Mas nós não vamos parar por aí não, porque ainda tem a prova material, científica. Nós já temos o laudo, da página 20. Eu vou pedir para essa está aqui no celular. Me acompanha, por favor. Página 20. O laudo, ele não tem partes. O laudo é frio, o laudo é técnico, e esse laudo aqui é incontestável. Prova, a ciência confirma tudo aquilo que as testemunhas viram, que houve uma facada, que choque hipovolêmico, ferimento no abdominal penetrante, arma branca, pérfuro cortante, penetrante no abdominal. Excelências, essas provas aqui, elas são muito de fatos que a defesa
não conseguirá derrubar. Passo a palavra para Dr. Rodrigo, que vai finalizar a nossa. Excelentíssimo senhor doutor juiz, presidente desse egrégio tribunal, júri, nobres jurados, ilustre defesa, serventuários da justiça, senhoras e senhores, nós não estamos falando sobre o Jonas da Bíblia que vai fugir porque não queria entregar uma mensagem de Deus. Nós estamos falando de um Jonas totalmente diferente. Um homem violento, um homem que oferecia um perigo iminente à sociedade de Itacoatiara. Os meus nobres colegas, membros do Ministério Público, já falaram muito sobre os fatos ocorridos no dia do crime, falaram muito sobre a personalidade de Jonas, que já havia cometido outra tentativa de homicídio quando desfere golpes de terçado contra uma outra vítima. Mas eu quero iniciar minha fala, nobres jurados, e enfatizar que o importante é a data de hoje, 27 de setembro de 2025, ficará marcado como um dia em que os senhores se reuniram para fazer justiça. A sociedade de Itacoatiara, representada pelos senhores e pelas senhoras, se reuniram para ouvir a voz de uma sociedade que está cansada de impunidade. E o que é pior, vocês sabem muito bem que no tribunal do júri não tem um vencedor. Aqui não tem um lado que vai vencer, um lado que vai perder. Todos nós perdemos, porque estamos falando de uma vida que de maneira fútil, torpe e sem uma oportunidade de se defender, teve a sua vida ceifada precocemente. Como os colegas falaram, Márcio era um homem que trabalhava de pedreiro, contribuía com seus impostos para a sociedade e teve a vida ceifada de uma maneira cruel e torpe por um cidadão que só fazia mal à cidade de Itacoatiara. O Ministério Público, em sua missão constitucional, não acusa por prazer. A gente não está aqui satisfeito com o que aconteceu no dia daquele crime, onde a dona Charlene fica em via pública, deitada em cima do corpo do seu marido, enquanto vê Jonas fugindo sem poder fazer nada. Excelências, a verdade é que o réu, Jonas, aqui presente, com um golpe fatal, ele ceifa a vida de um ser humano por um objeto insignificante. A defesa talvez tente pintar um quadro de confusão, de uma briga generalizada, talvez para diluir a culpa do seu cliente. Mas os fatos, teimosos como são, nos mostram uma realidade diferente. Não podemos admitir a hipótese de legítima defesa, porque Márcio não estava armado. Não, mas está saindo. Deve estar saindo. Márcio, ele vai sim perseguir Jonas, porque anteriormente ele leva um golpe na nuca, se sente ofendido e ainda diante da sua esposa ele age em defesa da honra. Quem de nós, senhores, vai querer apanhar
na frente da sua esposa. O indivíduo conhecido como Lica, ele aplica uma gravata em Márcio, imobilizando, e o réu, Jonas, neste momento, desfere uma facada e Márcio vem a óbito. Eu não quero prolongar muito a minha fala, porque eu creio que os senhores já têm um parecer decisivo quanto à condenação desse réu que agiu de modo cruel e tira a vida de Márcio. Mas eu quero deixar uma última fala e fazer um pedido aos jurados. Este representante do Ministério Público, convicto e amparado pelas provas irrefutáveis contidas nos autos, pede a condenação do réu Jonas pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima nos exatos termos da lei. Façam justiça por Márcio, façam justiça por Charlene, façam justiça pela sociedade itacoatiara. Que a justiça seja feita. Obrigado, Excelência. Posso começar, Excelência? Bom dia a todos, meu nome é Caio César Cabral, eu sou aluno da Faculdade de Boa João. Aquele que decide um caso sem ouvir a outra parte não pode ser considerado justo, ainda que faça pela justiça. Gostaria de iniciar os trabalhos cumprimentando o excelentíssimo senhor doutor, juiz-presidente da sessão do Tribunal do Júri, o qual desempenha sua função com primor e esmero. Então, estendo meus cumprimentos à parte acusadora, membros do Ministério Público, que hoje tem uma árdua missão de esconder para debaixo de suas becas todas as incertezas, suas dúvidas, suas inseguranças, para que venham até aqui sustentar por 45 minutos, por 30 minutos, aquilo que sequer tem certeza. Que vocês se confundem a todo momento. Mas ainda assim, os cumprimentos da defesa. Agora passo a cumprimentar os meus colegas da defesa, que aqui se encontram, né? E ostentem sua envergadura, dedicação e preparo para que hoje possam vir até aqui defender os direitos constitucionais do acusado. Então, por último, mas não menos importante, passo a cumprimentar as senhoras e senhores aqui hoje, membros do Conselho de Sentença, senhoras e senhores, que hoje são parte retirada da sociedade, de seu seio, para que possam garantir seus semelhantes, com a devida justiça. Excelências, gostaria de contar para as senhoras e para os senhores no dia de hoje o fato esse que foi narrado pelo juiz do Ministério Público. Só que eu faço questão de contar agora a minha versão dos fatos, não é? Vamos lá. Excelências, eu gostaria de começar dizendo que, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: existia Lica, existia Jonas, existia a vítima, existia sua namorada. A acusada e Lica estavam bebendo a sua cachaça do lado da taberna ali, onde tinha um churrasquinho, e quando passa a vítima e a sua namorada. E, excelências, naquele momento, o acusado ele vai lá e decide pedir R$1 para que ele pudesse comprar uma dose de cachaça. E a vítima, no seu total direito, foi lá e disse: ei, cara, tu não tá vendo que tu conversando? Ei, pô, tô com a minha namorada. Ei, cara, o que tu quer? Sai daqui. E age certo. E então, excelências, o acusado, ele vai lá e desfere um tapa no pescoço da vítima. E ele corre. Por que, excelências? Porque quando o acusado ele foi pedir esse R$1, a vítima, ela faz menção de algo na sua cintura. A vítima, ela não só ela diz: não, meu amigo, eu não tenho esse R$1 para te dar. Ela vai lá e mostra. Onde é que está escrito? Só isso.
13, depoimento do acusado, que ele diz, abre aspas, que ainda colocou a mão na cintura, dando a entender que estava armado. Excelência, por mais que o promotor não tenha lido os autos, eu faço questão de mostrar para o senhor. Vamos lá. Aqui, ó. Que não gostou da atitude e ainda respondeu de forma grosseira. O que tu vais querer? E ainda colocou a mão na cintura, dando a entender que estava armado. Perceba, excelências, por mais que o doutor não tenha notado esses detalhes que ele mesmo disse são apenas detalhes, mas que fazem uma diferença em tanto, né? Afinal de contas, doutor, como o senhor bem falou, Jonas, ele foi para a barriga do peixe, mas pode ter sido para a barriga do tubarão, né? Pode ser para a barriga do baleia, mas pouco importa, porque o resultado final é que ele foi para a barriga de alguém. Os detalhes não importam. Mas, excelência, eu digo, os detalhes importam sim. Porque o doutor fez questão de ocultar das senhoras e dos senhores aqui presentes que a vítima, ela mostrou que estava armada, fez menção de que estava armada. Com que intuito? Fizeram muita questão de falar que o acusado fugiu porque ele tinha culpa no cartório, porque ele tinha medo. Então eu pergunto, os senhores também ocultaram essa informação porque tem culpa? Porque tem insegurança do que falam? Eis a questão. O que pega, excelências? O ponto sério dessa questão é que então a vítima vai lá e faz menção para o acusado de que estava armado. O acusado, quando ele foge. E a vítima, assim, vai atrás dele. A vítima vai atrás do acusado correndo. E então o acusado, percebendo que estava sendo perseguido, ele para, vira de frente para a vítima e os dois começam a falar. Vem, aquela briga, aquela chamada uma porrada, né? Vem comigo. E aí vem para cima. Aí o acusado fala, vem para cima também. E a excelência, nesse momento, que Lica vem e efetua uma facada na vítima, que leva a morte. E excelência, senhoras e senhores devem estar se perguntando, Lica, mas os promotores bem disseram que Lica não tem nada a ver, que Lica é um fantasma. E excelência, eu lhes pergunto, será? E eu faço essa pergunta com base na prova dos autos, porque eles confirmam e afirmam de que a esposa da vítima, a namorada da vítima, a companheira da vítima, tudo sabe porque estava presente. E fizeram questão ainda de apontar de que a esposa da vítima tem certeza do que fala, porque os fatos aconteceram debaixo do poste de iluminação. Então ela tem certeza do que viu. Certo? E o próprio promotor foi lá e disse que Lica segurou a vítima para que o acusado desse a facada. Só que a própria esposa da vítima diz que Lica nada fez. Então eu pergunto, qual versão dos fatos o senhor irmão se fala comigo? E eu volto a perguntar às senhoras e dos senhores, será que isso é suficiente? Os próprios promotores estão confusos. Não sabem se Lica ficou olhando, não sabem se Lica segurou, não sabem se Lica deu a facada. Por quê? Porque é confusão. É confusão, excelências, confusão. E confusão, na dúvida, se absolve o acusado. Se não tem certeza, se absolve o acusado. E o que mais tem nesses autos, nesse processo, permeado nessas 200 folhas de processo, são incertezas. São dúvidas. E, excelências, gostaria de chamar a atenção mais uma vez para esse ano. Porque o doutor Marley, na hora que ele estava conhecendo para os senhores e senhores, apontando, não, excelências, aqui diz que Lica que deu a facada, mas não, isso é detalhe. Isso é detalhe, porque o que importa aqui, excelências, é que foi Jonas. Questão de ordem, senhor. Ele demorou a falar, não. Ele deu a facada. Isso Onde é que está isso? Isso não é questão de ordem. Isso não é questão de ordem. Questão de ordem, isso aqui já pausa. Você está colocando palavra na boca do promotor. Pausa. Isso não é questão de ordem. Questão de ordem foi dos autos. Questão de ordem eu estar falando alguma coisa que não esteja no código de processo penal. Tá? Isso que eu estou fazendo é argumento de defesa. Eu posso falar, você já me aí a função tua na réplica mostrar que tu falou depois. Exatamente, entendeu? Então eu posso interpretar como eu quiser. Eu posso induzir para onde eu quiser. E a questão de ordem é dirigida por magistrado, que hoje ele é magistrado. Tá? Como é que você, excelência, gostaria de fazer uma questão de ordem? E ele autoriza ou não autoriza?
Tá? Questão de ordem nunca é seguida. Então, você vai ser questão de ordem, eu gosto de. Não é assim. É um cortejo. É clássico. Então vamos lá. Essa vez eu gostaria de fazer uma questão de ordem. Aí o mais tranquilo fala, depois de novo. Aí faz isso. Isso seria fazer então a parte. Tá? E aqui eu estou chamando a atenção dele, tá? Eu estou ensinando para todo mundo, tá? A parte. O que é uma parte? Uma parte é o fazer um complemento. Todo mundo está falando, tá? Aí você vai me pedir uma parte. Eu vou ter que autorizar. Uma parte é para mim, questão de ordem do juiz, tá? Eu vou ter que autorizar que você fale no meu momento de fala. Entendeu? Por quê? Porque é uma narrativa de fato. Tanto para defesa quanto para acusação. Isso aí, exatamente. Porque é uma narrativa de fato. Se não for narrativa de fato, mas fala de vocês, é uma parte. Então, eu falei uma coisa que você não concorda, eu falei uma coisa que você disse, dá uma segurada, fala em pé. Beleza? E aí a gente volta para cá. Vamos lá. Então, excelências, agora narrando a história. Na verdade, no primeiro momento, o que aconteceu foi que Lica segurou e Jonas foi afacado. Mas para outra testemunha que também é ocular deste processo, diz que na verdade foi o contrário. Que Jonas, essa é a versão dos fatos da própria Charlene, namorada, companheira, esposa da vítima. Ela falou que Jonas estava de frente para a vítima. E que então ele foi até a vítima, deu uma gravata e depois uma facada. Isso é a história narrada pela namorada, companheira, esposa da vítima. Excelências, eu não preciso nem demonstrar para as instruções de que não dá. Eu estou de frente para a pessoa que está indo no caminho. Estou de frente. De frente. Como eu de frente, vou dar uma gravata e uma facada pelas costas. Foi isso que Charlene falou com a luz do poste de iluminação pública, com a certeza inequívoca de seus fatos. Que o Ministério Sabe o que eu Público... acho, excelência? Onde está nos autos? Ele está narrando. Aí... E a Charlene falou que O site ele pegou uma facada pelas costas. Onde a Charlene disse que ele pegou uma facada pelas costas. Depois veio da Charlene. Vamos lá. Tendo este, agarrando em uma gravata e ato contínuo, sem chance de defesa, perfurou-lhe no abdômen. Uma gravata. A gravata se dá como? Excelências, então perceba que o Ministério Público está atônito, está confuso, está nervoso. A própria testemunha, o próprio depoimento que eles usaram para sustentar toda a sua fala de que quem matou foi Jonas, vai contra a própria história narrada por eles. Perceba, essa é uma história que eu tenho em pé nem cabeça. Uma hora Jonas dá facada, outra hora Lica dá facada, outra hora Jonas segura, outra hora Lica segura, outra hora Jonas dá gravado e ainda dá facada. E excelências são os testemunhos que dizem, não sou eu. Faço questão de ler para os senhores aqui agora. Isso são em delegacia. Mas agora vou mostrar o depoimento em juízo, que diz, primeiro, que o senhor que a Selma, residente da rua, tá? Que viu os fatos, ela foi lá e disse o quê? Testemunha compromissada em falar a verdade. Ou seja, se ela mentir ou omitir, ela vai incorrer nas penas da lei. Olha o que ela diz. Que não viu alguém provocando ou xingando a vítima e a sua namorada. E excelência, não fica por aí. Olha só, aqui Charlene diz de novo, ó, que nesse momento Jonas desferiu um tapa na nuca de Márcio, saindo correndo em seguida. E Márcio correu atrás de Jonas, que viu Lico parando a vítima para que ele não fugisse. Ocasião em que Jonas o agarrou em uma gravata e ato contínuo perfurou-lhe na região do abdômen. Olha só, no primeiro depoimento, a esposa da vítima diz que Jonas estava correndo, então ele parou, virou de frente para a vítima, e então ele foi lá, deu uma gravata e deu a facada. Agora, em juízo, ela já muda a versão. Diz que quem para o acusado é o Lica. E que quem chega por trás é Jonas. Mas são só detalhes, doutor. Só detalhes. Não faz diferença, só detalhes.
E então, a gente seguindo aqui consegue ver, ó, que Lico segura Márcio e Jonas deu uma facada, que viu o fato de uma distância de 10 metros. Excelência, todo mundo viu e todo mundo viu uma coisa diferente. Todo mundo viu. Todo mundo viu. Todo mundo testemunhou lá. O poste de iluminação estava lá para todo mundo. Todo mundo estava a 10 metros, 5 metros, do lado. Um estava segurando a facada, o outro estava dando a facada, o outro estava recebendo a facada. Todo mundo viu. Mas todo mundo tem uma narrativa diferente sobre os fatos. E agora aquela certeza, aqueles fatos narrados com absoluta convicção, começam a se esvair. Começam a se esvair. Porque são pequenos detalhes, doutor, isso é normal. É normal, excelências, esses pequenos detalhes. Ele foi lá e falou, se acontecer alguma coisa aqui, alguém vai narrar alguma coisinha diferente, algum detalhe. Mas, excelências, detalhes são detalhes. Outra coisa é não saber quem dá a facada. Outra coisa é não saber quem segura. E então, eu gostaria de perguntar agora desse ano dos senhores. O doutor disse que os fatos eles são teimosos. E eles insistem em afirmar. Realmente, insistem em afirmar uma narrativa completamente diferente dessa apresentada pelo Ministério Público. Completamente diferente. E o que diz a lei, a doutrina e a jurisprudência sobre casos como esse? De que, na dúvida, o acusado deve ser absolvido. E, excelências, o que mais há nesse processo são dúvidas. Na dúvida, absolve-se o acusado. Na dúvida, absolve-se o acusado. Mas, excelências, a Charlene viu a foto, o reconhecimento. Ela tem certeza, tanta certeza do reconhecimento quanto ela tem da narrativa dos fatos. E, excelências, percebam que eu não estou aqui para poder diminuir a vítima como mulher, muito menos a sua participação e a sua dor como companheira da vítima. Mas, excelências, também não podemos fechar os olhos ao ponto de que uma injustiça seja feita com base em incerteza. O Ministério Público sustenta o tempo todo de que foi Jonas, de que foi Jonas, de que foi Jonas. Mas os próprios depoimentos se contradizem. E eu pergunto às senhoras e dos senhores, será que isso é justiça? Para poder encerrar minha fala, gostaria de contar uma breve história que narra sobre detalhes. Sobre detalhes. O que foi dito pelos membros da promotoria sempre é detalhes. São detalhes, são pequenezas. E eu vou narrar uma pequena história para vocês. Há muito tempo atrás, na Itália, existia um padeiro chamado Pedro Faccioli. Esse padeiro, senhoras e senhores, ele acordava todos os dias durante a semana, às 4h30 da manhã, muito bem. Ia para a sua padaria, fazer seus pães, vender, dormia para acordar todo dia. E, excelências, um certo dia, esse padeiro, Pedro, ele estava andando pelas ruas e ele se depara com um corpo estirado no chão, a caminho de sua padaria. E neste corpo estava cravado no peito um punhal de pedras preciosas, diamante, ouro, tudo aquilo que era de valioso. Um punhal feito desse material. E então Pedro Faccioli olha para aquele punhal e ele começa a pensar em toda a sua vida, na sua rotina, todo dia acordando às 4h30 da manhã, dormindo muito tarde, acordando muito cedo, vivendo uma vida que, por mais que seja honesta, não era das mais confortáveis. Então ele se deparando com aquela oportunidade, um punhal cravejado de pedras preciosas, ele pensa, cara, eu vou pegar esse punhal e eu vou resolver a minha vida. Contudo, excelências, na hora que ele se ajoelha para pegar o punhal do peito do morto para resolver a sua vida, vem os militares do Adonai. E a única coisa que os militares veem é um homem ajoelhado, segurando um punhal cravado no peito de uma outra pessoa. E então os militares automaticamente gritam, parou, você está preso. Prende Pedro Faccioli. Pedro Faccioli constantemente perguntando, não, eu sou um padeiro, não tenho nada a ver com isso, eu só queria pegar aquele punhal.
E então os juízes falando, não, mas nós temos provas, nós temos testemunhas que afirmam que você estava lá. Eles viram você ajoelhado, com a mão no punhal, cravejado, cravado no peito de uma outra pessoa. Todo mundo viu. Você é o culpado. Então, Pedro Fachon é condenado a fogo. E irmão, acontece ali sempre pouco tempo depois, 2, 3 meses depois, a pessoa que realmente cometeu o assassinato, o homicídio, foi encontrada. Pelo seu modo operandi, chegaram à conclusão de que ele que tinha matado aquela pessoa que estava no meio da rua, que estava com um punhal cravejado no peito. Ele e não Pedro. E então, excelências, tendo em vista esse erro grotesco da justiça, foi determinado que pintassem todas as salas de julgamento com uma tinta vermelha, vermelha da cor que adorna as vestes dos membros do Ministério Público, o vermelho carmesim, o vermelho de sangue. Ricordatevi del povero fornaio. Lembrem-se do pobre padeiro. Lembrem-se do pobre padeiro, um homem condenado injustamente. Ricordatevi del povero fornaio. E então, todas as vezes, antes de se proferir o julgamento, o juiz ele tinha que olhar para aquela parede, escrito com vermelho carmesim, vermelho sangue, vermelho de inocente, e tinha que falar: ricordatevi del povero fornaio. Por quê? Porque tinha que ter certeza de que aquela pessoa que está sendo condenada foi a pessoa que cometeu o crime. Na dúvida, ricordatevi del povero fornaio. Lembre-se do padeiro de primeiro, que foi condenado à forca injustamente, por causa de detalhes. Assim encerra a aula da defesa. Pergunta aí ao Ministério Público se eles querem ir para a regra. Eles querem, sim. Senhores, como foi dito ainda há pouco pelo nosso colega Caio, né? Ele disse que detalhes são meros detalhes, né? Pegou uma fala do nosso companheiro promotor e usou para nos confundir. Mas aqui eu tenho o depoimento, né, de uma das testemunhas que disse que realmente Jonas estava acompanhado de Rico. Em momento algum aqui ela mentiu. E ela disse ainda mais. Ela disse que Rico estava de cabelos compridos, separado do tipo de rabo de cavalo, mas não o conhece. Mas quem chegou a bater em Márcio, depois de furar Márcio, foi Jonas. A testemunha disse isso. Está bem? E eu vou dizer ainda mais. Jonas não é nem um santo. Porque se fosse santo, não estaríamos aqui para elucidar um caso, né? Provar a Vossa Excelência que tem culpa no cartório. Né? Aqui diz que Jonas é praxe, assaltante, a mão armada, né? Tem diversas condutas, né, na cidade e leva perigo não somente à cidade, mas também contra os outros, né? Sendo se envolvido em agressões, brigas e etc. e tal. A defesa em si vai tentar desqualificar tudo que a gente vem pontuando aqui, com provas, com embasamento também jurídico, com laudos. Né? Cada um aqui defende o seu, mas o que importa aqui é que a gente elucide esse caso, consequentemente condene Jonas, porque tudo indica, as provas das certas estão sobre ele. Jonas não é um santo, repito a Vossas Excelências, Jonas não é um santo. Quem foi condenado aqui foi a vítima. A vítima está condenada, a vítima não pode voltar a este plano, infelizmente, por poder se defender. Então a gente, como representante
público, nós estamos aqui pleiteando com os nossos anseios para que Vossa Excelência julguem, mas não julguem com falácias, até porque papagaio fala também, e testemunha mente, certo? Testemunha mente. Se 3 testemunhas viram que foi o Jonas, reconheceram por fotografias, né, o mesmo como autor do fato ocorrido. Não é possível, a gente está aqui em vão, então. Todos nós estamos aqui em vão, nós e todos também, Vossas Excelências. As setas todas indicam para o autor do crime como sendo o anjo, como sendo Jonas, autor deste covardemente assassinato. Aqui a gente pode dizer, não, mas ele correu atrás da vítima. Quem em si consciência vai pegar uma mãozada e não vai querer se defender? Você está com o nosso querido Portuário, também o Rodrigo. Quem é aqui? Ninguém. Nós temos entre a perna, nós temos um objeto que a gente tem que dar valor. A gente tem que lutar até o fim. Ele, o Jonas, no seu momento ali, tentou se defender, porque ao mesmo tempo que defender a sua companheira. Até porque ele conhecia a história de Jonas, conheciam porque a cidade é pequena, cidade de Itacoatiara é pequena, todo mundo se conhece. Se hoje acontece uma briga aqui, no dia anterior todo mundo vai saber. Quem foi que brigou? Foi o Jonas, já tem uma ficha corrida suja. Então ele, no seu anseio, foi defender a sua honra. E aí a questão que o doutor Caio usou, mas ele, como ele conseguiu dar a gravata? Quem desferiu a facada foi o Jonas. As provas dos autos estão aqui. Laudo, testemunhas oculares, que viram. Agora pense comigo, a mãe do Jonas. Ela não vai ter mais o filho dela para dormir em sua casa. Ele não era um vagabundo, ele era um trabalhador. Ele era um trabalhador. Quem é que vai? A sua companheira passando naquela rua. O que vai reverter a mesma? Pensamento de injustiça. Então eu peço a Vossa Excelência que Vossa Excelência faça justiça. Nós façamos justiça com a consciência. Porque se vocês forem inocentar Jonas, vai voltar a praticar outros crimes. Aconteceu com Jonas. Se vocês forem inocentar o Márcio, como ele já está condenado à vida eterna, ele não tem como voltar. Então eu peço que vocês, mais uma vez, peço como membro do quartel, que aqui estamos, esse processo é muito longo, tem várias páginas, é claro que também tem eventualmente os seus detalhes, como todos têm. Nenhum processo ele é fidedigno totalmente, tem os seus vícios, por isso que a defesa usa os seus artifícios para tentar ludibriá-los. É a técnica que ele usa, essa, tentar ludibriá-los. Mas o objetivo trabalha com a verdade. Nós trabalhamos com a verdade. A instituição do Ministério Público, ela representa o anseio da sociedade no que diz respeito a fazer justiça. Claro, sem excesso. Até porque eu não tenho ampla defesa. Então eu peço a Vossa Excelência que condenem Jonas. Agora eu passo a palavra para o colega. Excelências, eu avisei vocês, preparei vocês, que a cortina da fumaça, da dúvida ia intoxicar a mente de vocês. Nós temos testemunhas e nenhuma delas fala que não foi Jonas. Nenhuma delas. Leiam quando vocês quiserem. Nenhuma delas, senhores. Nenhuma delas. Excelências, nenhuma. Nenhuma. Eu não sei de onde que a defesa vem aqui falar. Elas estão com dúvidas. Nenhuma delas tem dúvida de quem deu a facada. Nenhuma. Nenhuma. Todas
Todas as testemunhas foram contundentes em falar: Jonas deu a facada. Jonas deu a facada. Só que aí a defesa vem aqui dizer, aí começa a falar que vamos lá, vamos fazer de conta, vamos fazer só por um minuto, por favor, excelência, por um minuto, vamos fazer de conta que foi Nica, entendeu? Porque houve uma facada, eu mostrei para vocês numa aula, houve uma facada. Então vamos fazer de conta que por um minuto não foi Jonas, tá bom? Não foi Jonas, estou lá dentro da defensoria agora. Não foi Jonas, foi Nica. Só que o que Jonas fez? O Jonas deu uma tapa na nuca de Márcio. Jonas saiu correndo. E na briga, Jonas segurou. Na versão da defesa, Jonas segurou e Nica deu a facada. Os dois, eu estou falando por um minuto, mas não foi Jonas deu a facada. Os dois matariam. Os dois mataram o Márcio. E se Nica tivesse aqui no banco dos réus, junto com Jonas, os dois sairiam daqui como culpados e não absolvidos. Não tem como os senhores querer absolver alguém que 2 contra 1, uma covardia. Eu sei que ele vai voltar aqui e querer falar latim, italiano, grego, francês, para querer entrar na mente de vocês, achando que vocês são ignorantes, achando que vocês são burros, mas vocês têm coração. E vocês sabem que Jonas estava envolvido na situação e que se não fosse ele que tivesse dado a facada, ele deveria sair daqui preso. Excelências, mas foi ele, foi Jonas. Jonas deu a facada. Jonas deu a facada. Todas as testemunhas falam isso, todas. Até porque não tem como Jonas sair correndo, vira de frente, lá vem o Márcio, e a facada foi aonde, excelências? Foi mostrado no laudo. Foi aonde a facada? No estômago. Quem veio correndo atrás? Nica veio por trás e deu uma facada no estômago. Como assim? Faz favor. Lá vem, tá aqui o Jonas. Lá vem Márcio, aproxima Márcio. Não dá, excelência, não dá para dar uma facada. Eu mostrei para vocês. Não dá para dar uma facada. Leva um tapa na nuca. Cortina de fumaça. Passa a palavra, meu colega de parquinho. Excelências, eu acho uma total falta de respeito com os jurados o que a defesa expôs diante de vocês. A defesa veio aqui e, como o nobre colega Dr. Marco disse, fez uma cortina de fumaça, falou muito bonito e colocou a dúvida na cabeça do jurado de que Jonas não é culpado. Excelências, nós não estamos em um teatro. Nós não estamos aqui representando a figura de um ator. Nós estamos julgando um caso de homicídio qualificado que consta no artigo 121 do Código Penal, parágrafo 2º, inciso 2º. Eu gostaria de ler para os senhores. Com licença. Artigo 121. Matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos.
O parágrafo 2º, inciso 2º, ele vai qualificar jurados, nobres jurados, excelências. Ele vai qualificar esse homicídio que vai dizer, por motivo fútil. E eu não vim aqui com vocês falar da história de um padeiro que morreu há tantos anos atrás, que foi vítima de uma apunhalada, que um cidadão inocente foi condenado porque matou e queria somente pegar aquele punhal. Não, eu não vim aqui para ludibriar os jurados, mas eu vim aqui para tratar vocês com respeito e dizer que Jonas deve ser condenado pelo homicídio qualificado por motivo fútil. Sem mais a declarar, agradeço. Bem, meus amigos, o Ministério Público voltou com muita certeza, né? Muita força, mas o que me chamou muita atenção é que na primeira fala dos membros do parquê, Rico era só um fantasma. Rico é um fantasma. Aí, vendo que os próprios depoimentos eles se contradizem, Rico saiu de fantasma para a admissão deles. Não, gente, vejam bem, Rico realmente estava lá, mas Rico não participou, então agora de fantasma já ficou um pouco mais real. Então, se pressionar mais um pouco, daqui a pouco o Rico deu, por sinal já deu. O promotor já deu até como exemplo, vamos admitir que Rico deu uma facada, então calma lá. De um fantasma, ficou real, já até colocou na hipótese de que Rico deu uma facada, então se pressionar mais um pouquinho, eles desistem da acusação deles de que foi Jonas que matou, Rico condenado pela facada que foi dada na vítima. E tudo indica, excelência, tudo indica que Jonas foi quem deu a facada, tudo indica, excelência. Aspas do promotor, tudo indica. Com base em quê? Com base no seu passado. Excelências, isso é uma estratégia que foi criada por um jurista alemão que diz que aquela pessoa que é inimiga do Estado uma vez sempre vai ser inimiga do Estado. O nome dessa teoria é direito penal do inimigo. É quando você pega uma pessoa que um dia errou e coloca um rótulo na cabeça dela, culpado pela eternidade. Então, não é porque uma vez essa pessoa errou, não é porque uma vez essa pessoa roubou, que todos os roubos da cidade de Manaus vão ser dessa pessoa. Não é porque uma vez uma pessoa deu uma terça-dada, que todas as facadas que tiverem no planeta, foi ela que deu. E é por isso que existe o devido processo legal. E é para isso que hoje senhoras e senhores estão aqui. E é para isso que foi produzido todo o arcabouço probatório que o Ministério Público deveria se fundamentar, com certeza. Mas a certeza vem somente no falar. Porque, como dito pelo próprio promotor Trajano, ele diz: o processo tem seus vícios. Concordo. Então a defesa vem utilizando os vícios do processo para poder ludibriar as senhores. Sim, culpa do próprio Ministério Público. Se o Ministério Público tivesse feito seu trabalho de direito, não teria vícios no processo. Se o Ministério Público tivesse feito a inquisição direito das testemunhas, não teria lacunas. Se o Ministério Público tivesse prestado atenção direito nos autos, teria visto que, por mais que tivesse uma iluminação gigante do código público, tem versões diferentes, distintas nos autos. Então, realmente, tem vícios no processo. Vícios que o próprio Ministério Público, como custos jurídicos, não foi lá e sanou. E sim, é minha função como defesa vir até aqui apontar os vícios que as senhoras e senhores aqui, estão diante. Que os próprios membros do Ministério Público foram lá e admitiram que há. Então, excelências, não se trata apenas de detalhes, não se trata apenas de pequenos vícios, excelências. É a vida de alguém. Imagina agora que é a senhora, que é o senhor, que é o senhor, que é o senhor, que é o senhor, sendo julgado aqui no dia de hoje. E o processo tem apenas alguns vícios. O processo tem alguns detalhes. Mas pode deixar de lado isso, tá? A gente vai te condenar porque tudo indica. Porque tudo indica. O processo que vai condenar o senhor e a senhora está cheio de vícios. Não sabe dizer se foi com uma gravata, não sabe dizer que foi com uma facada, se foi pelas costas, se foi pela frente, qualifica como motivo fútil. No início falaram que era por meio de
dificultou e impossibilitou a defesa da vítima, mas agora não se decide nem falar mais dessa qualificadora. O Ministério Público que não sabe pelo que denuncia, não sabe pelo que sustenta, não sabe quem foi que deu a facada, não sabe quem foi que segurou, mas vinha aqui cheio de certeza falar, todos falam que foi Jonas. Tudo bem, em quais circunstâncias? Será que de nada vale? São só detalhes. Excelência, é o seu processo que o senhor está sendo julgado, e são alguns detalhes, Excelência, é só você colocar de lado. São alguns vícios, é só colocar de lado, ignora. Eu não fiz o meu trabalho direito, são só alguns vícios, mas aí, por favor, o senhor, como vai ser condenado, ignora. Ignora. Eu não estou aqui para ludibriar vocês, não. Não estou aqui para poder induzi-los a erro. Muito pelo contrário, estou aqui para poder fazer e demonstrar para as senhoras e senhores que quem está travestido de lobo de cordeiro são os membros do Ministério Público. Como eles bem citaram a Bíblia, eles estão querendo induzir as senhoras e senhores a cometer o erro que foi cometido há 2025 anos atrás. Quando colocaram um homem inocente no rol dos culpados. Uma coroa de espinhos e alguém que não tinha nada a ver com essa história. Induzindo os senhores e a senhora a erro. Com base no que tudo indica. O Ministério Público quer condenar um homem com base no que tudo indica. Ah, Excelência, ele já matou uma vez. Esse homicídio que teve lá em Rio Preto, foi ele também, ele mata. Ele esfaqueou uma vez. A facada que teve agora aqui, em Careiro da Várzea, foi ele que esfaqueou também, ele que é o esfaqueador. Quando o Ministério Público não tem provas, quando o Ministério Público não tem convicção, ele usa a ficha criminal para acusar. Se a prova fosse cabal, se a prova fosse certa que ele teria matado, se a prova fosse certeira, tivesse todo o arcabouço probatório apontando realmente com certeza absoluta de que foi ele que matou, seria necessário eu apontar a ficha criminal do acusado para poder convencê-lo de que foi ele que matou? Se eu tenho todas as provas mostrando que foi ele que deu a facada, eu ia precisar chegar para as senhoras e para os senhores, não, Excelência, vejam bem, lógico que foi ele que matou, olha a ficha criminal dele. Não, Excelências, os senhores e as senhoras não são bobos. Se eu mostro a prova inequívoca que fulano matou Beltrano, fulano matou Beltrano. E pouco importa a ficha criminal dele, se ele é réu primário, se ele é reincidente, se ele tem maus antecedentes, se já é a 20ª ou 50ª vez. Por quê? Porque os autos da prova desse processo apontam que ele matou. Então, se eu tenho certeza, se as provas são robustas, são suficientes, eu não precisaria estar fazendo isso. Quando o Ministério Público indica e aponta o direito penal do inimigo, é porque o Ministério Público está fragilizado. É porque o Ministério Público não tem certeza. É porque o Ministério Público precisa de artifícios externos ao processo para poder convencer as senhoras e os senhores de que o culpado é o culpado. Como se as senhoras e os senhores por si só não conseguissem ver. E, Excelência, a doutrina e a jurisprudência, elas são consolidadas. Se há uma faísca de dúvida, se alguma coisa nesse processo não ficou clara, se tem qualquer dúvida, se o cavalo branco de Napoleão era preto, a dúvida absolve o acusado. Não sou eu que estou dizendo, é a doutrina, é a jurisprudência, são os casos consolidados. Excelências, não sou eu. A dúvida, a faísca de dúvida absolve o acusado. E então os promotores aqui vão lá e sustentam o meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Excelência, para que seja possível admitir esta qualificadora do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, é necessário que a pessoa que deu a facada, ela tenha ocultado a faca, e então de surpresa esfaqueado. Ou então que um tenha segurado e o outro tenha dado a facada. Ou então que ele vá lá e amarra a pessoa e então dá a facada. Coisa que a gente não consegue chegar à conclusão. Porque uma testemunha ocular diz que foi Jonas, mas que Igor segurou. Outra testemunha ocular diz que foi Jonas, mas que Jonas foi lá e segurou e deu a facada. Outra testemunha ocular diz que Jonas estava na frente. Aí a mesma testemunha ocular, em outro depoimento, diz que Jonas agora estava atrás. Só falta o Jonas estar voando. Foi o único cenário em que Jonas não estava. Porque o resto, todas as outras testemunhas, falam que Jonas estava numa posição diferente. E se erram sobre o posicionamento do Jonas, por que não sobre quem deu a facada? Se estava tão claro que foi
foi Jonas que matou por causa do poste, e eles tiveram todos esses erros quanto à dinâmica dos fatos, por que não também se confundirem se foi Jonas ou foi Nínive? Se eles estão confusos, se foi segurando, ou se foi abraçando, ou se foi esfaqueando, se era um pressado, se era uma faca, se essa dúvida quanto à forma que aconteceu o crime, por que não sobre quem cometeu o crime? Então quer dizer que era suficiente a iluminação para falar quem matou, mas não para ver como é que aconteceu? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas o Ministério Público insiste. Porque o Ministério Público está aqui para mais uma estatística. Condenamos mais um. Não está aqui pela verdade. Porque a verdade, a verdade, a verdade, que eu só vim aqui através da verdade, a verdade, a verdade. Será? Eu acredito que não. Porque os autos desse processo, as provas desse processo, apontam para a dúvida. E na dúvida, se absolve o acusado. Aqui encerra a fala da defesa. Então, vamos lá. Agora, como é que funcionaria? Tá. O Michel falou, a defesa falou. Vocês são conselho de sentença. Estão no número 5, tá? 5. É o número mínimo para poder ter o conselho de sentença. Beleza? O que acontece? Ia passar para vocês duas células. Sim e não. Tá? E aí ia ser feita a primeira pergunta. O que não foi trabalhado aqui, tá? Isso é um erro. É um meu, tá? Só que porque eu já ia despesa. Eu tinha que desde o primeiro momento fazer um negócio chamado hesitação. É trabalhar com as senhoras e os senhores o que ia ser perguntado pelo juiz. Tá? Primeiro,